Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Olha o que eu vim compartilhar com vocês hoje. Esse pão tipo brioche, gente, que delícia! E olha, não preciso usar batedeira. Eu fiz 3 pães, matei a vontade daquele pão tipo brioche. Claro que sem glúten, tipo de panificadora. Olha a maciez desse pão. Dê uma olhada. Ai, gente, a textura. E eu vim compartilhar com vocês e dizer a vocês que não deixe de fazer, pois você não vai precisar usar batedeira, vai fazer com as mãos, só o tempo de levedar, que é um tempozinho demorado, mas vale a pena quando a vontade é grande, com certeza vale a pena. Fique com o passo a passo a seguir. A paz e a proteção de Cristo a todos vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. E está aí esse pão tipo brioche para você. Não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um grande abraço. Tchau. E você vai precisar de 100 gramas de amido de milho. Essas balanças vocês encontram em casas a partir de R$ 1,99. Você encontra pela internet. Você vai precisar também de 35 gramas de extrato de soja. Ah, Rubinho, eu não posso consumir soja. Qualquer leite em pó que você possa consumir, ou farinha de arroz integral, mas eu fiz com extrato de soja. Então, esse que você está vendo aí é com extrato de soja. 40 gramas de polvilho doce, 40 gramas de polvilho doce, 50 gramas de açúcar mascavo, 50 gramas de açúcar mascavo. Está aí, você vai misturar, vai acrescentar também meia grama de psyllium. Ah, mas eu não encontrei psyllium. Pode fazer sem o psyllium. Claro que o psyllium vai deixar a massa mais elástica, vai deixar a massa mais úmida. 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Olha aí, mistura as farinhas, o fermento biológico seco. Sempre com muito carinho, com muito amor. Você vai fazer assim as suas massas, com muito carinho, uma pitada de sal, você vai acrescentar, dê uma misturadinha. A demora desse pão é só levedar, mas ele é muito rápido e você faz sem batedeira, não precisa do uso da batedeira. E depois que você misturar, você vai colocar canela em pó a gosto. Se você não quiser colocar canela em pó, você coloca baunilha, porque geralmente os brioches ele tem aquele sabor de baunilha, ou de canela, é tipo brioche. 100 ml de água, 100 ml de água morna. Um ovo, você viu o tamanho do ovo, não é um ovo grande. Você vai bater levemente esse ovo e vai acrescentar as farinhas. Vejam aí no vídeo para que não tenha nenhuma dúvida. E por favor, gente, assistam o vídeo para que vocês não fiquem me perguntando coisas que eu já falei no vídeo. Acrescente a água aos poucos e vá misturando sempre com muito carinho, com muito amor. E vou passar agora a usar o que? As mãos. As mãos bem limpas. Eu já falei, eu não uso luva, é para consumo próprio. E eu gosto de utilizar as mãos, eu gosto de passar energia. Eu uso mais as batedeiras porque eu tenho um problemazinho nas mãos e aí minhas mãos ficam muito doloridas. Mas esta massa aí é uma massa bem grudenta, você está vendo aí, bem grudenta, você vai ver que a massa é bem elástica. E aí você vai acrescentar neste momento aí a goma xantana. Olha, está vendo aí? Isso aí é uma colher de chá rasa de goma xantana.
E aí você vai misturar. Você vai começar a sentir que a massa vai ficar elástica. A goma xantana, ela vai absorvendo os líquidos. Ao misturar com os líquidos, ela vai ficando aquela massa, tipo um chiclete. E aí você amassa bem com a goma xantana para penetrar bastante a massa. Olha aí, olha a textura dessa massa. Você vai sentir a diferença quando você coloca a goma xantana e o psyllium, você já sente uma grande diferença. Você já sente como se fosse uma massa com glúten, uma massa feita com farinha de trigo. Por isso que é necessário usar a goma xantana e combinado com o psyllium fica melhor. Mas se você não tiver o psyllium nesta receita, você não precisa usar. É muito pouco o psyllium usado. E por último, depois que você amassou a massa, amassou bem com as mãos, você vai acrescentar por último o óleo, que são 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Eu usei o azeite de oliva extra virgem. E aí você vai amassar bastante. Que este óleo adicionado por último vai dar mais leveza à sua massa. Está vendo aí? Vá amassando. Gruda, gente, gruda bastante. É uma massa grudenta, mas é uma massa muito boa. Amasse bem por volta de 5 minutos, mais ou menos, para que as farinhas absorvam bem o líquido, a água, o ovo, absorva bem o ovo, a goma xantana. Depois que você fizer isso, você vai, olha aí, retirar tudo dos dedos, porque como eu já falei, é uma massa bem grudenta. E vai colocar no centro, deixar assim no centro, como você está vendo aí, mexendo com uma espátula de silicone, ou então com uma colher. E vai cobrir com plástico filme, cobrir também com um pano de cozinha e vai levar essa massa por 30 minutos. Pode marcar 30 minutos de relógio em um local bem quentinho. Você pode colocar no forno, seu forno micro-ondas desligado. Até mesmo no seu forno convencional, pois ele não vai ser ligado agora, porque essa massa ela vai crescer de novo depois que você fizer o formato dos pães. 30 minutos depois, a massa já cresceu. Você vai polvilhar farinha de arroz em uma bancada ou na sua pia, que você já deixou bem limpinha para esse momento. E vai despejar sua massa. Olha como a massa está bonita. Você está vendo? Já está uma massa leve, já não está aquela massa tão grudenta, porque já absorveu os líquidos. Essa massa é muito linda, gente. Quando você pega, você sente aquela massa gostosa, você fala assim, meu Deus, parece massa feita com farinha de trigo, olha aí. Vá amassando, abra assim, olha, tá vendo? Faça esta dobra para entrar ar. Isso aí é um truque para entrar ar na massa, que essa massa sua, porque você quer que seu pão fique mais leve. Olha aí, você está vendo, eu coloquei mais, ó. Vá dobrando, ó. Dobre de um lado, dobre do outro. Tá vendo aí? São truques
que faz toda a diferença em um pão sem glúten, principalmente. Porque o pão feito com farinha de trigo, e a farinha de trigo, ela tem um poder, principalmente as farinhas de trigo. Agora, você mistura com água, coloca o fermento, não amassa muito, já fica um pão maravilhoso. Só que está causando muito mal às pessoas por conta do excesso de glúten. Olha aí, você vai ver como eu vou modelar, como eu vou fazer os pãezinhos. Você vai dividir a massa em três pedaços do mesmo tamanho, para que seus pães fiquem do mesmo tamanho. É uma massa muito leve, muito gostosa. Você vai cortar com uma faca. Se ela tiver um pouco grudando, você pode passar um pouquinho de óleo na faca. Como eu disse, você vai dividir em partes iguais e agora você vai modelar. Ao modelar, também tem um truque que você vai ver aí no vídeo. Olha, eu estou dividindo porque eu gosto de que fiquem todos do mesmo tamanho. Tem um truquezinho que também é para ficar com ar na massa e sua massa ficar mais macia. Você vai ver aí. Você vai abrir como se fosse uma pizza, os três. E agora você vai fazer assim, tá vendo? Como se fosse uma trouxinha, ó. Olha aí. Isso aí vai fazer com que entre ar na sua massa. Seu pão fique mais leve. Depois você vai modelar. Vai fazer o mesmo, do mesmo jeito com os outros dois. Está vendo aí? Forma uma trouxinha. Olha aí. E aí você modela com as mãos levemente. É uma massa ótima para modelar. Ela só é grudenta quando você está preparando, que você está misturando. Mas nesse momento aí é uma excelente massa. Nós usamos a farinha de arroz para não ficar grudando, né? Na bancada ou pia. Mas uma ótima massa. Olha aí novamente. Fez a trouxinha. Modelou com as mãos. Olha aí outra maneira de você modelar. Assim. Ou na mão, ou em cima da bancada. Eles ficam bonitinhos, todos do mesmo tamanho. Olha aí, seu pãozinho aí. Seu pão tipo brioche. Que você agora vai colocar em... Olha, eu estou utilizando aí uma forma de silicone, mas você pode colocar em uma forma de alumínio. Aquela mesma coisa, passar o óleo só na parte embaixo e embaixo nas laterais. Assim vai ser melhor para que seu pão cresça. Colocou aí, você vai cobrir com o plástico filme. Também cobrir com um paninho de cozinha. E agora é o que eu falei lá no início do vídeo, lembra? Seu pão vai ficar 2 horas. Isto mesmo. Você vai deixar lá, colocar no relógio, vai colocar para despertar 2 horas depois. Coloque assim para despertar uns 20 minutos antes, para você já colocar o forno
pré-aquecer esses 20 minutos antes em 180 graus. Então, você vai cobrir com plástico filme e depois com um paninho de copa e vai levar também a um lugar bem quentinho. Rubinha, por que tudo isso? 2 horas. Gente, pesquisando e aprendendo, testando e aprendendo. Quem sabe você aí que tem problema com fermento biológico não vai sentir-se melhor com o pão que fica tanto tempo crescendo, como antigamente os pães ficavam até de um dia para o outro, e hoje em dia está voltando isso, porque foi descoberto que não é só o problema é com o glúten, é com a fermentação. Então tem muita gente panificadoras utilizando a fermentação natural, que já é outra técnica. Tá bom? E olha aí seu pão lindo, maravilhoso. Você vai passar água com açúcar. E você tem outro truque aí, esse pão, você vai deixar esse pão coberto com plástico filme e com tecido até esfriar. Isso também vai manter seu pão assim, ó, como você vai ver aí agora, ó. Desse jeitinho aí. Você não vai deixar seu pão esfriar em cima de uma grade e nem pegando ar. Você vai cobrir o mesmo plástico filme que você usou para ele crescer. Você vai cobrir com plástico filme. Depois que ele sai do forno, saiu do forno, passou o açúcar com água. Aí, né, o açúcar com água para dar aquele toque, né, e aquele brilho. Passou o açúcar com água, volta a cobrir, assim que retirar do forno, cobre com plástico filme o pano de cozinha e deixa esfriar e depois é só degustar.